Você já deve ter percebido como as pessoas falam diferente de acordo com as regiões de onde ela vem, de acordo com as situações em que elas se encontram. Você sabe por acaso a parte da língua portuguesa que é responsável por esses estudos? Não? Vem comigo que eu te explico mais. Salve galerinha do Explica Mais, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante que são justamente as variações linguísticas. Bom, vamos começar conceituando o que são essas variações, o que a gente entende por esse termo, variação. Variação não é mudança, alteração? E linguística tem a ver com as questões da linguagem, da fala, do processo de comunicação. Então essa área da língua portuguesa estuda justamente os processos responsáveis por haver algum tipo de mudança da forma como a gente se comunica, como a gente escreve, como a gente fala, enfim, essas variações de acordo com a nossa manifestação da língua portuguesa. E essas manifestações todas, elas podem mudar de acordo com 5 fatores. Olha só o que a gente elencou aqui para vocês. Primeiro fator, 3 nomezinhos diferentes: geográfico, espacial e topográfico. Vocês já podem perceber por esses nomes aí, geográfico, espacial, espaço, topográfico, topos, região, espaço, que são as variações relativas ao espaço, ou seja, aonde a pessoa mora, lugar em que essa pessoa vive, se estabelece. Nesse caso, por exemplo, quando nós falamos do português do Brasil, nós temos um padrão de linguagem. Agora, se nós pegarmos um falante de uma outra região, por exemplo, Portugal, eu tenho um português bem diferente. Então, essas variações todas que acontecem de acordo com a questão espacial são vistas justamente nesse primeiro fator, ou seja, a língua se modifica conforme a região do indivíduo, onde esse indivíduo habita. E essas diferenças elas são muito nítidas até mesmo em relação a situações mais próximas, Brasil mesmo. Se a gente pegar um falante, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele fala muito diferente daquele falante do Paraná, de São Paulo, do Nordeste, por exemplo. Número 2. A língua também pode variar de acordo com um fator histórico ou temporal. Por histórico, temporal, a gente entende o seguinte, que a língua ela se modifica conforme a passagem do tempo. Então, quanto mais o tempo passa, mais existe uma modificação da forma como a gente se comunica. Prova disso? Vou dar um exemplo bem básico. Os seus bisavós aí andavam de motocicleta, os seus avós de motoca. E você não, porque você é menor de idade ainda. Mas seus pais andam de moto. Olha só como a palavra foi modificada ao longo do tempo. Beleza? Fator contextual e situacional, ou situacional. É a situação em que me encontro. Quando você vai em uma sala de aula, numa aula de língua portuguesa, você tem que utilizar uma língua padrão um pouco mais elevada. O contexto, a situação me indica isso. Agora você vai falar com seus amigos, numa roda, no intervalo, numa recreação, você não precisa utilizar o mesmo padrão de linguagem, certo? Então esse terceiro fator, ele estuda justamente isso, como a língua se modifica de acordo com as situações em que a gente se encontra, a questão do contexto, da situação, do momento, dos fatores que estão aí ligados ao uso da língua portuguesa nas mais diversas ocasiões, tudo bem? Quarto fator, cultural. Você já deve ter percebido que, de acordo com a cultura da família, da tradição da família, eu também agrego fatores de linguagem no processo de comunicação. Vou dar um exemplo um pouco mais claro. Os italianos, os descendentes italianos. Normalmente o descendente italiano ele fala muito alto, ele gesticula muito com as mãos. Esse é um fator de ordem cultural que ele trouxe de geração a geração e que chegou até ele e influencia diretamente no núcleo familiar dele. Os orientais, eu posso falar pelos orientais, eles são um pouco mais tímidos, mais recatados, eles falam mais baixo, mais pacientemente. Isso é cultural também do indivíduo que é oriental. Então o fator cultural também influencia a forma como a qual a gente se comunica. E por último, nós temos o fator social. Esse fator social tem uma íntima relação com a questão capital. Quanto mais rico é o indivíduo, quanto mais poder aquisitivo ele tem, melhor também vai ser o seu tipo de manipulação em relação à língua portuguesa. Agora, quando ele se encontra num grau de marginalidade, de pobreza, de miserabilidade maior, é claro que ele vai ter um menor contato com a língua portuguesa, no seu grau mais elevado, então, consequentemente, isso vai também limitar um pouquinho da sua compreensão da língua, da sua influência em relação à língua portuguesa. Tudo bem?
Então, esses 5 fatores aqui fazem parte, então, dos fatores que fazem relação às variações linguísticas. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Lembrando que aqui a gente sempre explica mais. Valeu!